que você apurou aí em relação a esse depoimento de Bolsonaro? Ele esclareceu tudo que a Polícia Federal precisava? Não, do que a gente soube até agora, não, né, Fabíola? Você sabe que a advocacia é um desses casos raros em que a mentira se torna a virtude, né? No ramo criminal, grandes advogados são pós-graduados em jurisprudência e advogados geniais são mestres na arte de mentir. No escândalo das joias, a inverdade é manuseada com tanta sinceridade que se torna até contraproducente. No esforço para ajustar as versões do Bolsonaro aos achados da Polícia Federal, a defesa acaba revelando que o investigado se tornou indefensável. Nessa penúltima explicação apresentada pelo Bolsonaro nesse depoimento constrangedor de quase 3 horas, ele alegou, Bolsonaro alegou, que mobilizou a República para reaver as joias de 16,5 milhões apreendidas na alfândega para evitar um vexame diplomático, já que o pacote era um presente da Arábia Saudita. No alvorecer desse escândalo, o Bolsonaro se dizia injustiçado, porque ele não tinha pedido nada, não tinha pedido presente nenhum, não tinha recebido presente nenhum. Depois ele admitiu que as joias seriam para Michele Bolsonaro. Agora ele reconhece que sim, quis de fato apalpar esses diamantes, né? Orientado ali pelos advogados, o Bolsonaro disse que não tentou liberar as joias na mão grande, mas por meio de ofícios, e isso revelaria transparência e boa-fé. Faltou exibir o único ofício aceitável nesse caso, segundo a orientação dos fiscais da alfândega. Nesse ofício estaria escrito, sem espertezas, sem meias palavras, que esse bem, que essas joias pertencem ao Estado. Então, feito isso, as joias teriam sido liberadas no primeiro momento. E outros dois estojos com joias sauditas saltaram de documentos formais, desses ofícios a que se refere o Bolsonaro, para o acervo privado do presidente, do então presidente. Não fosse a imprensa e o TCU, esses objetos, os dois estojos dos quais o Bolsonaro se apropriou, ele ainda estariam escondidos, esses estojos estariam escondidos ainda no cofre do amigo Nelson Piquet. Isso revela não transparência, não boa-fé, mas desonestidade e má-fé. Então, Fabiola, o bêbado e o Bolsonaro, eles são personagens oblíquos. Ambos trilham caminhos tortuosos, enviesados. Um por excesso de bebida e o outro por escassez de retidão. A sinuosidade do embriagado costuma terminar no chão. O que se espera é que o Bolsonaro, agora inebriado com a própria ficção e com o zigue-zague dos seus advogados, se esborrache aí numa sentença condenatória. É o único caminho aceitável nesse inquérito. Mas, para responder muito objetivamente a sua questão, não, o Bolsonaro não conseguiu apresentar do que se depreende até agora, do que foi divulgado, do que foi possível saber, nenhuma versão aceitável. E teve uma. O que vazou do depoimento dele é que a explicação dele para pedir para que o ajudante de ordens, porque isso você cita bastante, né, Josias? Porque foi o ajudante de ordens de Bolsonaro, o Mauro Cid, que foi pessoalmente lá no aeroporto pedir, né, as joias de Michele. Diz que a preocupação de Bolsonaro era de um vexame diplomático. Ele não queria ter um constrangimento internacional. E as joias, de repente, irem para leilão, e aí quer dizer, um presente que o governo brasileiro, ele, teria recebido da Arábia Saudita, que foi para leilão. Aí ele disse que esse pedido para que ele fosse resgatar lá o presente era para não ter um vexame diplomático. E disse que ficou sabendo disso quase que um ano depois do recebimento.